Irmãos, quero falar um pouquinho sobre o guarda de Israel. O pessoal da mídia vai me ajudar. O guarda de Israel. Nossa semana tem sido muito impactada pela guerra lá em Israel, pela guerra contra o Hamas, pela guerra com os palestinos. E é um conflito entre judeus e árabes, palestinos, não é? E israelenses. E eu fico vendo, irmãos, alguns vídeos que vocês me mandam, alguns que outros me mandam, que existe tanta coisa sendo falada que não é verdade, tantos falsos mestres, falsos profetas, aproveitadores, e gente que tem interesses políticos, interesses econômicos, e é sempre bom o pastor Jonas dar uma palavra para a nossa igreja sobre o conflito naquela região. Eu sei que às vezes vocês não concordam comigo, mas vocês confiam em mim. E eu quero pedir a vocês que vocês ouçam o pastor, e que vocês leiam Mateus 24, Lucas 21, Romanos 11, não é? Que vocês se preocupem em olhar para a palavra de Deus diante daquilo que estamos vendo. Um ataque terrorista, sim, desumano, horrível, e que nós precisamos olhar para aquela região, como já orou aqui, já bem disse o pastor Coqui, para as pessoas que estão lá, que vivem lá naquela região, e mostrar a eles que há algo que pode mudar as suas vidas, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há alguém que pode transformar a vida deles, que é Jesus. O pastor quer ler o Salmo 121, Suzana também já leu, Deus vai nos abençoando. Abra sua Bíblia, Salmo 121, verso 4. Do Salmo 120, tá bom, Márcio. Do Salmo 121 ao Salmo 125, os salmos de caminhada, são os salmos que falam da proteção divina sobre o seu povo. Verso 4 do Salmo 121. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor nem dormita, isso é, nem cochila. O Senhor não dorme, o Senhor está o tempo inteiro, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os meses, guardando o seu povo. Salmo 122, 6 a 9, 122, 6 a 9, orai pela paz de Jerusalém, amém? Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmo 124, verso 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Verso 2 diz, se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado. Você pode dizer isso para a sua vida também. Se não fosse Deus na minha vida. Salmo 125, verso 1 e o verso 2 também. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Eu quero que o pessoal da mídia me ajude, eu vou pedindo para passar, vocês vão passando. Quero falar um pouquinho de história. Essa briga é uma briga que começou dentro de casa, dentro da casa do Abraão. Essa briga entre os israelenses e os árabes, ela começou já desde que Deus chamou Abraão, disse a ele que ele seria pai de uma grande nação, e todas as famílias da terra seriam abençoadas através do nascimento de alguém que é o nosso Senhor Jesus, desse povo. Mas a promessa demorou a acontecer, e a Sara, já percebendo que estava ficando mais velha, ela resolveu dar uma mãozinha para Deus, ela resolveu dar um jeitinho na situação, e ela disse para o Abraão, eu quero que você pegue a nossa escrava Agar, a escrava egípcia, era jovem, bonita, fértil, e você possa ter um filho com ela, faça dela a sua concubina.
e logo Agar deu um filho para o Abraão, chamado de Ismael. E depois então a Sara acabou ficando grávida, houve o cumprimento da promessa, o pastor vai passando rapidamente para vocês lembrarem, e ela teve então um filho chamado Isaque. Mas houve ciúme da Sara com Agar, o Ismael e o Isaque começaram a brigar dentro de casa, da casa do Abraão, e Sara pediu para que o Abraão mandasse Agar embora com seu filho Ismael. Abraão levantou cedo, mandou Agar embora, juntamente com o menino. Eles foram caminho do deserto, quase morreram no deserto. A Bíblia diz que o menino ficou com a boca seca, não é? Agar também. Ela se afastou para não ver o menino morrer, porque ela não tinha coragem como mãe de ver o próprio filho morrer no deserto. Mas a palavra de Deus diz, irmãos do céu, membros da IBB, a palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz do menino, que clamava por socorro, e Deus deu ao menino livramento, a ele e a sua mãe, e deu um poço de água para eles beberem água no deserto, e prometeu à mãe do menino que não iria desampará-la, e disse que daquele menino Ismael faria dele uma grande nação, que se espalharia pela terra. Nosso Deus de amor não compactuou com o pecado do Abraão. O nosso Deus de amor teve misericórdia e compaixão e ouviu a voz do menino e prometeu ao menino que dele seria uma grande nação, que é a nação árabe, irmãos. Os descendentes de Ismael são os árabes, todos os árabes espalhados pelo mundo. E de Isaque também faria uma grande nação. E de Isaque veio o povo de Israel, que eram chamados de hebreus. Depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel, desde então Israel. E passaram a ser os israelitas durante toda a história bíblica. Pode mudar. E Deus disse para Abraão: eu te darei uma terra, a terra de Canaã, para a tua descendência. Agora, essa terra prometida para Abraão, para a sua descendência, nós entendemos, mas os israelenses acham que são eles, e os árabes acham que são eles, porque os dois são descendentes de Abraão. Está todo mundo aí? Então, essa é uma briga por causa de terra. Uma terra incrível, no meio do deserto, às margens do mar Mediterrâneo, cortada pelo rio Jordão, pelo mar da Galileia, água doce em abundância no meio do deserto, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, uma terra que tem divisa lá com a África, no Egito, que tem divisa com a Ásia, uma terra que é passagem para a Europa. É uma terra incrível, sempre foi, mas o povo de Israel entende que é dele, e os árabes entendem que a terra Deus prometeu ao pai Abraão, que a terra é deles. Pode mudar. Agora não é só isso, pode dar 2 cliques, mais um, isso. Todo mundo quis essa terra, durante 4.000 anos de história. Às vezes eu vejo uns vídeos e o pessoal acha que a guerra começou sábado passado. É verdade. Tem uns pastores que eles comem, pirão d'água com galinha frita, alguma coisa assim, ou linguiça frita, e eles têm visões. Estamos falando de uma briga de 4.000 anos, de uma história de 4.000 anos, e somente, presta atenção, somente na época de Davi, do rei Davi, do grande herói de Israel, é que Canaã realmente teve a posse da terra por Israel. Somente nesse período em que Davi conquistou a terra e estabeleceu o seu reino, é que a terra realmente foi de Israel. Logo em seguida, nós temos os assírios invadindo essa terra e destruindo praticamente 10 tribos de Israel, exterminaram,
terminaram completamente com 10 tribos, ficou só Judá e Benjamim numa terra pequena. Aí Nabucodonosor invadiu com a Babilônia, levou cativo todo esse pessoal, levou cativo a Babilônia, destruiu os muros, destruiu o templo, deixou terra arrasada. Logo em seguida vieram os persas que ocuparam a terra, e depois dos persas vieram quem? Os gregos, depois vieram os romanos. Aí já estamos chegando na época de Jesus. Então vocês percebam que desde Davi, 700 anos antes de Jesus nascer, até o nascimento de Jesus, o povo não possuiu mais a terra. E na época de Jesus, Jesus nasceu escravo, viveu escravo, morreu escravo, escravo dos romanos. Subiu ao céu, era escravo, deixou o povo na escravidão. Depois veio a cristianização do Império Romano, e surgiu o Império Bizantino, que também possuiu a terra. Depois vieram quem? Vieram o islamismo, já no ano 600 depois de Cristo. A expansão islâmica ocupou a terra de Israel. Depois vieram os árabes, que numa intervenção militar destruíram e tomaram conta da terra de Israel. Depois vieram quem? As cruzadas europeias. Vocês já viram filmes sobre isso, sobre as cruzadas, os cavaleiros templários. São os cristãos da Europa mandando cruzadas para essa terra de Israel, para desfazer o domínio árabe, o domínio islâmico. Aí assumiram a terra de Israel. Depois veio o Império Otomano, que eram os turcos, que dominaram a terra de Israel por quase 500 anos. Depois vieram quem? Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial, e aí nós já estamos em 1939. Então 700 anos antes de Cristo, até 1940, 41, 42, 43, Israel não é mais terra de Israel. Israel foi conquistada 50 vezes. E o muro de Jerusalém foi destruído 12 vezes, destruído e reconstruído. Eu tive a oportunidade de visitar Israel e de visitar a Palestina. Quando você vai e visita Israel, em alguns lugares que nós temos que visitar, você tem que descer 2, 3, 4 lances de escada, porque algumas coisas que queremos ver estão muito abaixo lá na terra, porque ela foi construída escombro em cima de escombros. Está todo mundo aí? Muito bem. E aí quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que houve aquele fato histórico vergonhoso da raça humana, que foi o que o nazismo fez, não é, com os judeus, onde 6 milhões de judeus foram mortos, o Holocausto, no fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU começou a estabelecer onde ficariam cada povo no Oriente Médio, arrumou um lugar para cada um daqueles povos, para a Jordânia, para o Irã, para o Iraque, para a Síria. Foram colocando como num mapa sendo desenhado em cima de uma mesa, e foram sendo estabelecidos o Oriente Médio como nós conhecemos hoje. E aí ficaram com uma dívida moral com os judeus, porque, meus irmãos, na época do nazismo praticamente ninguém defendeu os judeus. Os judeus eram um povo que não tinham terra, não era um país, ninguém se importava. E o Hitler dizimou 6 milhões de judeus. Então, inclusive com um apoio fortíssimo de um brasileiro, né, o Oswaldo Aranha, foi em 1948 foi instituído o Estado de Israel. Então vocês vejam, desde a época de Davi, são séculos e séculos em que Israel não teve domínio da terra. Irmãos, aquilo lá não ficou um terreno baldio. Povos e sobre outros povos e outros povos ocuparam a terra durante todo esse tempo. Aquilo é um oásis no deserto. Aquilo é um caminho de rotas comerciais. Aquilo economicamente, politicamente, é algo que todos os grandes impérios queriam tomar. A determinação da ONU durou menos de 24 horas, quando foi dado aquele espaço de terra de novo para Israel, os países da fronteira atacaram Israel. Israel, como uma guerra de Davi contra Golias, venceu a guerra.
mas só tomou posse de Jerusalém em 1967, eu já era nascido. É algo recente. Só em 1967 que Israel finalmente tomou posse de Jerusalém. Pode mudar para mim? E aí o que eu vi lá? Ninguém me contou, eu vi um lugar onde a tolerância é o que impera. Não é que eles concordam entre si. O que é Israel hoje? Israel hoje tem os judeus, tem os árabes, tem os cristãos e vários outros povos que ao longo desses séculos foram vivendo ali. Então você anda de carro, você vê a placa de trânsito escrito em hebraico, escrito em inglês. A placa de trânsito está escrito em vários idiomas. Eu fui numa igreja onde do lado direito de quem entra era dos cristãos, foi onde nós entramos, a parte do meio era dos gregos ortodoxos e a outra parte era dos judeus, dentro de uma igreja só. Tolerância. E é mais que isso, porque daí você tem os judeus cristãos, os judeus que já se converteram. O piloto do barco que nós atravessamos o Mar da Galileia era um cristão, ele cantou para nós músicas cristãs, até trouxe um CD para a Thelma. Existem 400 mil cristãos judeus que já se converteram ao Evangelho. Existem árabes cristãos. E existem os judeus radicais, como tem os palestinos radicais, existem os judeus radicais. Existem mais de 20 partidos políticos, religiosos dentro de Israel. E como Israel é um país democrático, 13 cadeiras são ocupadas pelos árabes. Agora você imagina todo esse tipo de gente, de religião, vivendo junto no mesmo lugar, no mesmo país. Tem mais de 100 idiomas falados dentro de Israel. Você já pensou isso? Então é um lugar de tolerância. Tolerância política, tolerância religiosa. É um lugar onde as pessoas convivem, não é que elas concordam, elas convivem para poder permanecer ali. Pode mudar. E a faixa de Gaza, tão famosa faixa de Gaza, tão falada nesses dias, quando houve o Tratado das Terras de Israel em 1948, houve um grupo de palestinos que não concordaram que a terra fosse dada a Israel. Diziam que essa terra era dos árabes e não de Israel. Então um pouco ficou na Cisjordânia, onde eles convivem melhor, mas o grupo mais extremista ficou na faixa de Gaza, um pedacinho de terra do tamanho da cidade de Fortaleza, onde vivem 2 milhões de pessoas. Esse grupo que mora na faixa de Gaza, são pessoas que vivem ali, trabalham ali, estudam ali. E existe neste lugar um grupo de extrema chamado Hamas, que até sábado passado a ONU não tratava eles como grupo terrorista. E muitos países, inclusive o Brasil, não trata o Hamas como grupo terrorista. Um grupo que degola crianças, não é? Que prende crianças dentro de jaula, não é tratado como grupo terrorista, mas sim como partido político. Então a Palestina não é um país, ok, irmãos? A Palestina tem um certo domínio de Israel e tem esses grupos que resistem ao domínio de Israel, e eles então vão se fortalecendo e se armando, financiados principalmente pelo Irã. O Irã é o grande financiador desses grupos contra Israel. E o Irã não é árabe, o Irã é persa, é a antiga Pérsia. Ok? E o Irã não é árabe, o Irã é a antiga Pérsia. Pode mudar. Agora, irmãos, Israel não é um país perfeito. Não era na época bíblica e não é hoje. Parece que hoje alguns cristãos e alguns evangélicos principalmente olham para Israel com muito romantismo. Israel é um país democrático, com gente boa e gente ruim. E a Palestina é um lugar onde tem gente boa e gente ruim. Eu entrei na Palestina, eu fui muito bem recebido na Palestina. Atravessei um muro lá da divisa,
Nós temos cristãos na Palestina, nós temos igrejas na Palestina. Que mate os palestinos, irmãos do céu. Aqui no Brasil tem milícia armada. Aqui no Brasil tem organizações criminosas. E vocês acham que o pessoal lá de fora diz assim: os brasileiros são tudo criminoso? Está certo isso? Os brasileiros são tudo gente de organizações organizadas do mal. Não, gente, a gente tem aqui brasileiros bons e brasileiros ruins. E nós temos gente em Israel muito boa e gente em Israel ruim. Inclusive existem os israelitas que são, não são israelitas, são israelenses, porque israelita é daquele povo espalhado da terra bíblica. O israelense é o cidadão de Israel, o passaporte de Israel. E são radicais. Eles cospem nos palestinos. Eles cospem nos palestinos. Agora nós temos muita gente que vive na Palestina, irmãos, assim como vive em Israel, que são cristãos como nós, que vão à igreja como nós. Principalmente na faixa de Gaza tem várias escolas e ações humanistas, comunitárias. Ações humanitárias espalhadas por toda a Palestina, de gente que vem do mundo inteiro para ajudar, porque é uma região com muitas carências. Então o que nós temos que pedir é que Deus dê sabedoria a Israel para lutar contra o Hamas, e não contra gente inocente, e não contra crianças. E o que está acontecendo no mundo essa semana? Nós temos passeatas a favor de Israel, e nós temos passeatas a favor da Palestina. Nós temos mais de 100 países apoiando Israel, e temos mais de 100 países apoiando a Palestina. Ontem mesmo, grande passeata nos Estados Unidos a favor da Palestina. Na quarta-feira, uma grande passeata na França, em volta da Torre Eiffel, a favor da Palestina. E aqui no Brasil também, muita gente se movimentando a favor da Palestina, e muita gente se voltando a favor de Israel. Vocês estão aí? Irmãos, nós somos a favor do cuidado de Deus para com as pessoas. O Evangelho é para todos, e diante de Jesus todos os povos da terra se dobrarão e adorarão ao Senhor Jesus Cristo, inclusive palestinos, israelenses. Amém, gente? Pode mudar. Irmãos, outra coisa que eu vou falar, segura aí. Israel não é o povo de Deus atuando na terra hoje. Irmãos, Israel não é o povo de Deus atuando na terra hoje. Hoje o povo de Deus atuando na face da terra é a igreja, nação santa, povo adquirido de Deus. Somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós, o povo de Deus, com brasileiros, americanos, europeus, asiáticos, israelenses, palestinos, convertidos ao Senhor Jesus, salvos pela cruz, que tiveram seus pecados lavados no sangue de Cristo. Somos nós, o povo de Deus, e somos nós, o povo de Deus, que temos que levar esse evangelho, pregar esse evangelho, até que todos os povos da terra possam ouvi-lo. Nós ainda temos mais de 400 povos sobre a face da terra que nunca ouviram falar de Jesus, nem sabem que Jesus morreu na cruz. A nação santa, o povo escolhido de Deus é a igreja. Irmãos, Israel não recebeu Jesus. Israel hoje não recebe Jesus. Israel crucificou o Senhor Jesus Cristo. Não quero que vocês olhem para Israel com romantismo, mas que vocês olhem para Israel com compaixão, como um povo que precisa ser salvo, evangelizado. Ainda hoje Israel não aceita Jesus como Salvador, ainda hoje, 2023, é uma nação que não crê no Senhor Jesus. Mas lá em Israel, tem gente que já se converteu, tem igrejas, tem gente que adora o Senhor Jesus, e lá na Palestina, no meio daqueles árabes, tem gente que já aceitou Jesus no seu coração.
E aí você vai perguntar, pastor, e pode mudar, por favor, Israel, como é que fica? Qual é o futuro de Israel? Você precisa ler Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, Paulo vai dizer que Deus ainda não terminou o seu projeto com Israel, que Deus não esqueceu o seu povo. A Bíblia diz que o povo de Israel ainda vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E aí vai se cumprir a profecia de Zacarias. Zacarias diz que um dia eles vão olhar para Jesus e vão ver que foram eles, os judeus, que o transpassaram, e vão chorar como se fosse um filho, arrependidos de terem feito o que eles fizeram. Amém, gente? E haverá então o Israel espiritual, a igreja e Israel, salvos por Senhor Jesus Cristo, vivendo o reino messiânico de Jesus. Deus ainda não terminou a sua história com o povo de Israel, porque a história e o chamado de Abraão é algo perpétuo, é para sempre. Mas agora, nós estamos testemunhando essa história, eu e vocês, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus sobre a face da terra, de todos os lugares, povos, línguas e nações, somos nós. Amém, gente? Pode mudar para mim. Qual é o papel hoje então da igreja? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mateus 24, Lucas 21, Jesus começa a falar sobre os sinais da vinda de Jesus. Então as pessoas começam a perguntar, pastor Jonas, essa guerra são sinais do fim dos tempos? Os sinais eles vão acelerando, ok? Os sinais vão acelerando, são os selos, as trombetas, né? As taças do Apocalipse. Então sempre tivemos terremotos, mas agora estamos tendo um número muito maior de terremotos por ano. Sempre tivemos guerras, mas nós vamos ver mais rumores de guerra por ano. A iniquidade vai sendo instalada mais aceleradamente. E nós vamos ver catástrofes e vamos ter momentos terríveis e epidemias, tudo isso está falando lá na Bíblia. Agora tem dois sinais que às vezes a gente não se dá conta, e a igreja evangélica no Brasil precisa cuidar disso. Primeiro, Jesus disse que o amor iria esfriar. O amor iria esfriar. Não entre em discursos de ódio. Nós somos o povo da graça, o povo do amor de Deus, o povo que prega um Jesus transformador, gracioso, que morreu por todos, não escolheu um povo para morrer, morreu por todos. O amor vai esfriar, que não seja o nosso. E em segundo lugar, a fé vai diminuir. E Jesus chegou a dizer, será que vão encontrar fé na terra? Nós precisamos continuar acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos continuar acreditando que Deus tem o domínio da história humana. Todas as vezes que Israel se rebelou contra Deus e negou a promessa divina, sofreu duramente e continua sofrendo, porque o Jesus Cristo veio ao mundo, mas eles não o receberam. É João capítulo 1, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vai chegar o dia, Zacarias fez a promessa, que eles vão reconhecer, mas ainda não é hoje, ainda não aconteceu. O que nós vamos fazer? Nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Orar por aqueles povos que vivem lá. E lá em Jerusalém vivem quem? Os judeus, os árabes. Vivem muçulmanos, vivem católicos, cristãos, vivem gregos ortodoxos, todos vivem lá. O desejo do nosso coração é orar por eles, para que tenham compaixão, tenham misericórdia, para que amoleçam o coração e creiam no Senhor Jesus Cristo. Hoje o governo de Israel não é bem visto nem dentro de Israel, como era na época bíblica. Tivemos bons reis e maus reis, tivemos reis maravilhosos, como Davi, como Ezequias, mas tivemos reis muito ruins, como Acabe, não é? Como Manassés, reis perversos, eram de Israel. E o governo hoje do Benjamim não é um governo bem aceito nem dentro de Israel. E a defesa de Israel fracassou no sábado passado. A inteligência de Israel fracassou no sábado passado.
Então abra sua mente, abra seu coração, para orar por aquele povo, clamar por misericórdia e pedir a Deus que abençoe todos que estão em Israel e os que estão na Palestina, e que Deus dê sabedoria ao governo de Israel para realmente se defender, realmente fazer com que o Hamas possa pagar pelo que ele fez, mas que nós estamos preocupados também com as crianças, os palestinos, porque lá na Palestina tem mãe chorando pelos seus filhos, lá na Palestina tem esposas que perderam os maridos, lá na Palestina tem homens que perderam suas esposas, teve filhos que perderam seus pais. Pode mudar. Cristo é a fonte da... Amém? Isaías diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e Ele é o príncipe da paz. Quando os anjos vieram anunciar o nascimento de Jesus, eles disseram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Vai nascer aquele que é a fonte de paz. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 3,16: Jesus é o Senhor da paz. E o próprio Jesus vai dizer: a minha paz vos dou. Eu já disse aqui muitas vezes, a solução para o Brasil é Jesus. Não perca tempo com outras coisas, encha a internet de Jesus, faça suas publicações sobre Jesus. Nesse conflito, você nem entende, você não vive, não conhece a história, você não pode dar nem opinião, porque você não sabe a realidade daquele povo, das lutas pelas quais eles passam, de um e do outro lado. Mas você pode orar por eles e dizer: meu Deus, que os missionários que trabalham lá, que os cristãos que estão lá, possam realmente propagar o Evangelho do Senhor Jesus naquele lugar. De um lado do muro e de outro lado do muro, que pessoas conheçam Jesus, para que possam ter paz em suas vidas, em seus corações. Pode mudar. Nós precisamos desejar a paz uns para os outros. E quando eu estava preparando a mensagem, ontem de manhã, o Espírito Santo tocou o meu coração, que é uma coisa que precisa começar aqui, irmãos, aqui, em Barreiros, em São José, aqui no nosso condomínio, na nossa casa. Não é só olhar para eles lá, mas o Espírito Santo tocou o meu coração, é que a gente precisa fazer isso aqui, é desejar a paz ao irmão, a paz ao vizinho, a paz ao colega de trabalho. É como diz a palavra de Deus, é entrar numa casa e dizer: paz seja nessa casa. Várias vezes eu mando mensagem para vocês lá no grupo dos avisos e eu coloco sempre paz. Olá, irmãos, paz. Propague a paz, seja um semeador da paz, seja alguém que realmente possa fazer da sua vida um embaixador da paz. Irmãos, nós os evangélicos somos um povo que deixou as armas faz muito tempo. Nós somos pacificadores, nós somos pessoas que seguimos o Senhor da paz, o príncipe da paz. Nós somos o povo de Deus, o povo evangélico, a igreja do Senhor Jesus Cristo, gente que deve já aqui nos condomínios, nas ruas, no trabalho, onde quer que nós estejamos, propagar que nós somos gente da paz. Não vão atrás de pastores interesseiros, de pastores que querem poderes políticos, de pastores que têm interesses em governos. Ouça aqueles que abram a Bíblia e pregam a palavra de Deus, e a palavra de Deus anuncia um Senhor que é o Senhor da paz. Pode mudar. Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que vai guardar o seu coração de todo mau sentimento é a paz de Deus. É a paz de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar, pode mudar aí para uma... Ontem eu vi uma entrevista da Grace. A Grace é professora de teologia, tanto nas faculdades em Israel quanto na Palestina. Ela conhece bem tanto um lado quanto o outro. Ela é uma cristã e na sua entrevista ela disse: orem para que nós, os cristãos, possamos fazer brilhar a luz de Cristo neste lugar, no meio de tantas trevas. Eu achei essa declaração dela fantástica, maravilhosa,
Que Deus nos ajude, que no meio das confusões, que no meio das trevas, a igreja possa fazer brilhar a luz de Cristo. Que no meio das nossas dificuldades de entendimento, a gente possa fazer brilhar a luz de Cristo. Que no meio daquele povo, israelenses e palestinos, a luz de Jesus possa brilhar na vida dos cristãos daquele lugar. Mais de 1 milhão de pessoas já se locomoveram da faixa de Gaza. 1 milhão, gente, em 2 dias. Vocês imaginam como estão essas pessoas, essas famílias, sem cuidado, sem lugar para dormir, sem comida, sem água. E muitos cristãos estão abençoando, ajudando, colaborando nas questões humanitárias. E muita gente está indo de vários lugares para poder ajudar. E o clamor é que o governo de Israel possa abrir um corredor humanitário para que essas pessoas possam ser atendidas com comida, com água e com tantas outras coisas. Toda guerra deixa um cenário de tristeza e horror. Toda guerra deixa um cenário de tristeza e horror. E na maioria das vezes, inocentes sofrem. Crianças, mulheres, gente que nem quer aquilo. Hoje de manhã, ainda ouvindo um podcast de um palestino, dizendo: o Hamas não nos representa. Não nos representa. Nós não queremos o Hamas. Eu achei muito forte a declaração dele, corajosa, e eu creio que deve ser esse o pensamento de muitos palestinos. É como se o povo, aqui tem vários cariocas aqui, não é? Vários, são do Rio de Janeiro. Essas milícias armadas não representam vocês. O povo carioca é um povo bom, um povo receptivo, um povo alegre, ou não é? Não é, Joás? Muitos tricolores. É um povo bom, gente. As milícias, as organizações armadas que existem no Rio de Janeiro não representam o povo carioca. O Hamas não representa a Palestina. Está longe de terminar esse conflito, não vai terminar imediatamente, e a igreja deve se colocar de joelhos e orar e buscar ao Senhor e clamar para que Deus dê graça e sabedoria e paz. Amém, gente? Não entrem em vídeos de um lado ou do outro. Digam: lá na minha igreja, o meu pastor falou que é para a gente orar pela paz desse lugar. Pela paz desse lugar. Para que a gente possa, em nome de Jesus, fazer brilhar a nossa luz, onde quer que a gente esteja, a começar por São José. A começar por São José. Senão daqui a pouco a gente vai ter aqui dentro da igreja gente defendendo Israel e gente defendendo a Palestina. E só quem ganha com isso é o diabo. Só quem ganha com isso é o diabo. Porque nós estamos unidos pela paz. Nós somos o povo que estará em união, em oração, pela paz naquela região. E que Deus proteja os inocentes de um lado e de outro, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.